E eu começo o programa falando a respeito de China. Aliás, não chega a ser uma novidade começar o programa falando sobre China, mas eu começo falando no programa porque, desde essa segunda-feira, a China voltou a importar carne suína de uma planta localizada em Lajeado, no estado do Rio Grande do Sul, que havia sido suspensa por parte dos chineses. A China, nos últimos meses, tem suspendido eventualmente uma planta ou outra e depois faz algum tipo de análise, tudo online, para fazer essa retomada. Dessa vez, as exportações, então, dessa unidade, que estava suspensa desde o dia 4 de julho, voltam a operar. Essa foi a informação que foi confirmada aqui pela BRF, que é dona da planta em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Falamos agora a respeito da semeadura da soja em todo o Brasil. A AG Rural, como de costume, divulgou os dados na manhã desta segunda-feira e coloca a situação de semeadura da safra 2021 em total igualdade com aquilo que acontecia no ano passado. Então você acompanha os números da AG Rural. A AG Rural traz aqui que até o dia 26 de novembro estava 87% da área destinada à soja já semeada, de acordo com os números da AG Rural. Esses talhões aí que aconteceram, eles foram virtualmente encerrados já no Centro-Oeste e também na região Sudeste, no Paraná e Rondônia. Portanto, ainda tem semeadura para acontecer no Mato Piba e também no Rio Grande do Sul. A semana passada foi marcada pelo retorno bem-vindo das chuvas no Rio Grande do Sul e também em outros estados. Isso, inclusive, mexeu um pouco com o mercado. Daqui a pouco eu vou falar a respeito desta situação. Mas o que importa aqui é que tivemos aqui uma situação melhor de cultivo, de semeadura. As condições foram melhores por conta das chuvas que começaram a ocorrer. Daqui a pouco nós vamos falar aqui no Agricultura BR sobre chuva, sobre clima e sobre as precipitações chuvosas na Argentina, no Paraguai, no sul do Brasil, no sul do Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. Daqui a pouco, aqui no Agricultura BR. Antes, nós vamos falar a respeito de como que vem essa situação de cultivo lá no Rio Grande do Sul. É o que você acompanha comigo, como que vem a semeadura da soja no estado. E a chuva que está prevista para os próximos dias aqui no Rio Grande do Sul chega para contribuir no avanço do plantio da soja, que apesar de ter avançado, ainda está atrasado em relação a este mesmo período no ano passado. Durante a última quinta-feira foi lançado o levantamento semanal da Emater, mostrando que foram semeados 47% dos 6 milhões de hectares estimados para a safra 2020-2021. Porém, a estiagem ainda afeta, trazendo alguns problemas para o produtor. Falando melhor sobre esse assunto, eu conversei com o agrônomo do escritório regional da Emater, Gilberto Bortolini. Estamos então na nossa região sofrendo um pouquinho com a estiagem e com isso então nós temos um atraso na implantação da cultura da soja, principalmente porque nas últimas 3 semanas as precipitações foram pequenas ou quase nulas na nossa região. Então, dos aproximadamente 960 mil hectares que são projetados para o cultivo em nossa região, apenas 41% dessa área está implantada até o momento, ou seja, em torno aí de 390, 400 mil hectares. Bom, é de nos preocupar, devemos então ter o cuidado, porque nós, durante esse período, nos anos anteriores, nós tínhamos em torno de 85 a 90% já da área cultivada. Então, agora, com o retorno das precipitações, talvez os produtores consigam, num curto espaço, completar esta área. Mas então, as áreas até então cultivadas estão apresentando boa emergência, com raros casos, que tem uma ou outra lavoura com uma densidade um pouquinho menor, e
cremos que não será necessária a realização de nova implantação nessas áreas, ou seja, todas elas estão regularmente bem. Também observamos nesses últimos dias de baixa umidade o aumento da incidência de tripes nas lavouras e em muitas lavouras foi necessário realizar o controle com inseticida. Então esperamos que agora com o retorno da chuva nós podemos retomar o plantio da soja e também que o que já está plantado se desenvolva um pouco mais rapidamente, conseguindo então também escapar do ataque dessas pragas. A gente agradece a disponibilidade da Emater em nos conceder as melhores informações e os próximos passos do plantio do soja você acompanha aqui no canal do Boi. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. E o veranico, que é o período de estiagem durante a produção de alguma cultura, no caso estamos falando da soja, quando ocorre durante aquele período de formação vegetativa, ele vai ter ali perdas ou vai causar perdas moderadas. Entretanto, se ocorrer durante a formação de grãos de soja, aí sim os prejuízos podem ser severos e é o que nós vamos acompanhar na reportagem de Valdir Pacheco. O início desta safra de soja 2020-21 foi considerada pelos especialistas como uma safra atípica, por falta de chuva no início do plantio. E mesmo assim, agora com a lavoura estabelecida, está tendo um veranico muito prolongado. Nós estamos aqui no sítio tecnológico da Embrapa Agrosilvio Pastoril, em Sinop, no norte de Mato Grosso. Ao meu lado, o Dr. Rafael Pita, pesquisador da Embrapa, vai nos falar agora. Rafael, esse veranico prolongado abre uma janela, uma possibilidade para que as pragas se manifestem. Que tipo de pragas podem se manifestar agora nesse período? Sim, Pacheco, esses veranicos realmente favorece alguns grupos de insetos, porque como a umidade está baixa, alguns micro-organismos que controlam essas pragas, que estão nativos ali no solo, eles ficam suprimidos. Então, por exemplo, o ataque de mosca branca que a gente vê comum, com muito fungo esporulando, controlando essas pragas, a gente não vê comumente num veranico. Assim como lagartas também, que é comum quando a gente tem a soja, quando há o fechamento de rua, por exemplo, que tem muita presença de fungos, bactérias que controlam essas lagartas, esses micro-organismos são suprimidos. Então isso favorece explosões populacionais desses grupos de insetos. Você falou da Spodoptera, né? A Spodoptera era muito conhecida como a lagarta do cartucho do milho, né? E agora ela está migrando para outras culturas como soja e girassol, algodão também? Exatamente. A Spodoptera frugiperda ela é muito polífaga. O que a gente tinha como uma praga principal chave do milho, hoje já não é tão verdade, porque o nosso sistema produtivo ele é muito intensivo. Então faz com que essas adaptações que o inseto tem essa habilidade facilite para ele sobreviver no campo por bem mais tempo. Então hoje ela é uma praga importante no algodão, ela é uma praga importante na soja, nas últimas 4, 5 safras teve uma maior importância. E essa safra, por exemplo, a gente percebe já uma infestação inicial dela já bem mais significativa. Provavelmente isso está muito relacionado com esses veranicos que a gente vem acompanhando. Hoje o produtor conta com uma ferramenta muito eficaz, muito eficiente, que é o MIP, o Manejo Integrado de Pragas. Como que o produtor deve realizar esse manejo? Isso é fundamental, independente da cultura. O manejo integrado de pragas é fundamental para o bom sucesso no controle de pragas. E tudo começa com um bom monitoramento. Isso é essencial. Então, produtor, o inseto permite isso, né? Diferente da doença de planta. O inseto permite que você acompanhe, monitore ele. Isso faz com que o produtor possa aplicar apenas quando há realmente a necessidade. Não há necessidade de fazer algo preventivo, como a gente vê para as doenças de plantas.
A gente pode observar aqui que na vitrine tecnológica essa soja aqui está na fase inicial, né? Aquele produtor que iniciou o plantio com irrigação, com pivô irrigado, lá no dia 15 de setembro já está num estágio mais avançado. Ali a proliferação de pragas pode ser maior? Essas áreas que são semeadas primeiro, e ainda mais que está com irrigação, então tem uma condição de umidade ótima, essas são áreas que acabam escapando mais do problema de praga. Se eu tenho alguma espécie que está ali localizada, óbvio que ela pode ir naquela lavoura. Mas perceba que a multiplicação ao longo da safra, ela vai ocorrer predominantemente nas outras áreas, que serão semeadas depois. Por isso que a gente tem problema de mosca branca, por exemplo, mais ali final de janeiro, começo de fevereiro, aquelas sojas que sofrem mais. Porque uma chuva mais intensa, a umidade mais intensa. Exato. E as áreas em volta começam a entrar num processo de amadurecimento já próximo da colheita. Então essas pragas saem dali e vão para as outras áreas. Ok, Rafael, muito obrigado aí pela sua participação. Vamos torcer para que essa safra ocorra tudo bem e os produtores voltam a ter aí boa produtividade. Agradeço mais uma vez aí a sua participação. Prazer participar. Acabei de conversar com o Dr. Rafael Pita, pesquisador da Embrapa AgroSilvo Pastoril. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E olha, vamos falar agora sobre economia, sobre expectativas de uma taxa de juros maior no ano de 2021, sobre como que deve ser o câmbio. Sobre estes assuntos, Walter Puga Júnior conversou com o economista André Perfeito e a entrevista você confere agora. Analistas do mercado de câmbio prevêem dólar aí recuando até a faixa de R$ 5,25. Até análises mais otimistas, que no médio e longo prazo, com retomada da economia, o dólar poderia chegar bem abaixo de R$ 5,00. Mas não é o que vê nas suas análises André Perfeito, da Necton Corretora, falando hoje aqui no encontro dos analistas da Scott Consultoria. André, o que te faz pensar que o dólar não vai recuar tanto assim e vai se manter ainda na faixa de R$ 5,45? Bem, vamos lá, né? Eu acho que tem alguns fatores que conspiram para os dois lados. Vou falar rapidamente deles. No sentido de um dólar mais fraco, ou seja, um real mais forte, né? Você tem uma situação onde provavelmente os juros do ano que vem vão subir. Se o juro sobe, isso daí atrai mais dinheiro e também a balança comercial vindo melhor, como parece ser o caso. Mesmo porque, infelizmente, a boa notícia é que está ruim, né? O fato da economia estar fraca, jogou o juro para baixo, joga a importação para baixo, logo o saldo comercial é grande, logo quer dizer que está entrando muito dólar, né? Isso pode fazer o real ganhar força, ou seja, está entrando mais dólar no Brasil. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeira coisa, os juros tendem a subir, mas também não vai subir muito não, vai subir para 4%, o que é o dobro do que é hoje, mas a gente está lá embaixo, né? Então isso daí é um lado. Mas tem uma questão fiscal que me parece bastante evidente que vai continuar ruim. Ou, se não ruim, mas muito fragilizada. A gente não tem, o Brasil, infelizmente, o governo federal, infelizmente, não está conseguindo organizar a discussão ou um horizonte fiscal mais claro, para o bem ou para o mal. Simplesmente não tem cenário. E isso daí pode cobrar um preço com um câmbio um pouquinho mais pressionado. Então, eu imagino que ao longo do ano que vem, então, em torno de 5,40, se tudo estiver muito bem, 5,30, né? Mas eu acho que tende a ficar um pouco mais pressionado do que a média do mercado está falando. De outro lado, há análises otimistas de que o real terá uma forte valorização com a vacina da Covid e com a retomada das atividades econômicas em todo o mundo. Você vê essa perspectiva caso haja uma forte retomada da economia mundial? Bem, se você tem uma forte retomada da atividade global, isso daí quer dizer que o preço de commodities vai subir. Se o preço de commodities vai subir, quer dizer que vai, de novo, entrar mais dólar aqui. Entrando mais dólar aqui, o real fica mais forte, o dólar cai. Esse que é o raciocínio de forma geral. Eu só não acho que isso é tão forte no caso do Brasil. Primeiro que se você pensar 5,40, 5,30 que seja, né, já é um nível, um patamar bastante razoável pelo histórico, né? A gente está com esse câmbio nesse patamar desde quando, né? É um bom câmbio, não acho ruim. Mas mais do que isso, me preocupa a dinâmica política / fiscal do governo.
não porque está errado fazer uma coisa ou está certo a outra, é porque simplesmente nós não temos um horizonte claro. Se isso é verdade, implica dizer, entre outras coisas, que o sentimento de incerteza é elevado, aí você se afasta. Então, eu acho que o ponto de equilíbrio tem de ser um pouco maior do que o mercado está falando. Poxa, André, mas por que você está falando de 5,40? Por um único motivo, porque o mercado está falando de 5,20. E eu acho que o mercado está muito mais otimista do que deveria estar em relação ao patamar, acho que de risco que a gente está vivendo hoje em dia. De olho no agronegócio e a influência do câmbio no agronegócio, você acompanha o dia a dia. A perspectiva em geral, o agronegócio vai continuar forte na economia brasileira? Como vocês veem isso na Necton? Olha, a gente gosta muito de agro, a gente gosta muito dos produtos financeiros derivados da atividade agropecuária, todos eles a gente vende isso para os clientes porque a gente acredita e porque está pagando bem também, né? Então, o setor agro ele é blindado por vários motivos, por vantagens microeconômicas que a gente tem, competitivo, e também, por incrível que pareça, por vantagens políticas. Não estou dizendo da questão do presidente ser pró-agronegócio, né? Mas também muito por conta da ministra Tereza Cristina ser alguém com muita capacidade nisso. Então, e sem contar que o cenário externo favorece. Então, todo esse conjunto faz que o agro continue brilhando ao longo de 2021, parece ser o caso, né? E eu acho que deve se posicionar os investidores. Pô, eu não ganho nada com juros, não é para ganhar nada com juros mesmo, vai procurar alguma coisa agro, você vai estar financiando essa atividade que tende a ir muito bem ao longo do ano que vem. Bom, você acaba de ouvir André Perfeito, economista-chefe da Necton Corretora. Perspectiva é dólar um pouco mais alto do que a média que o mercado vem apontando, outros analistas, ele discorda, mas por outro lado, boas perspectivas para o agronegócio. Passamos o recado, André? Passamos o recado. Vamos ficar otimistas, mas de novo, existem riscos políticos /fiscais que temos que ficar atento. Agradeço a entrevista do André Perfeito, Walter Puga Júnior, de São Paulo, para o SBA. Por aqui, vamos dar uma olhada no dólar. Vamos ao dólar comercial agora. Como é que vem a moeda norte-americana? Vem estável, 0,04% neste momento de alta. Estabilidade a R$ 5,32, mais 8 para o dólar comercial. Daqui a pouco eu vou falar sobre mercado financeiro, sobre dólar também com o Walter Puga Júnior, que gravou essa entrevista aí com o André Perfeito. Mas daqui a pouco, porque antes nós voltamos a falar de soja e principalmente em relação aos fatores climáticos. Por quê? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vem altamente influenciada pela questão climática de clima e previsões de chuvas na América do Sul. Então daqui a pouco eu mostro como está esse mercado, mas quem vai trazer as informações do que vem ocorrendo em relação às chuvas aqui na América do Sul é a Kaile Rodrigues. E a Kaile Rodrigues, ela vai conversar conosco agora a respeito do que está acontecendo neste momento em relação aos fatores climáticos para a chuva aqui no Brasil e principalmente na Argentina e também no Paraguai. Converso agora com a Kaile. Kaile, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, Fabiano, vamos entender o que está acontecendo, né? Um dos motivos para o recuo da soja em Chicago é uma melhoria com as chuvas no Brasil e na Argentina. Já há melhoras significativas para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com ocorrência de chuvas, e para os próximos 5 dias são esperadas precipitações entre 80 e 120 milímetros. O mesmo padrão vem sendo já projetado para todo o norte e nordeste de soja da Argentina, assim como toda a região produtora de soja do Paraguai. Também pode chover no Mato Grosso do Sul e todo o estado de São Paulo. Mas vamos então entender essa situação com quem entende do assunto, né? E quem participa conosco é o Gustavo Libardi, que é agrônomo e gerente de negócios Georges. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Kaile. Então, se a gente pudesse resumir, nós temos um cenário positivo, né, de melhora no Rio Grande do Sul em relação às chuvas. Os últimos 10 dias, então, tivemos ótimos níveis de precipitação nessa região que veio sofrendo com bastante seca. Então, o cenário é bastante positivo. E para os próximos 10 dias, a gente também observa bastante chuva na região do Paraná, né, que é uma região importante aí, produtora de soja. Isso justifica, portanto, o movimento da Bolsa de Chicago, porém, devemos considerar, né, então nos preocupa aí a questão das chuvas a médio e longo prazo, principalmente em dezembro.
é um mês aí importante que nós devemos ter chuva, né, para que tudo corra bem. Mas isso ainda nós temos que acompanhar. Para a Argentina, a gente também observa chuvas marcando aí para os próximos dias, especialmente na região de Córdoba. Então, cenário positivo também de chuva para a Argentina. Na região do Mato Grosso do Sul, a gente vê chuva em praticamente todo o estado para os próximos 10 dias, especialmente na região de Dourados, na região sul do Mato Grosso do Sul, chuvas aí marcando em torno de 50 milímetros ou até mais. Falando do restante do Brasil, um pouco mais, a região Cerrado, leste do Mato Grosso, a região sul do Goiás e também Minas Gerais, cenário muito positivo para as chuvas, tá? Podendo chegar aí acima de 50 milímetros para os próximos 10 dias. A temperatura, falando um pouquinho, então, na região do Mato Grosso deve continuar acima da média, o calor no Mato Grosso, porém, essa temperatura deve perder força na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, com temperaturas aí abaixo da média. Ok, então, né, Fabiano, como a gente acompanhou aí, o Gustavo fez um panorama geral, né, aí, dessas informações de como que vai estar a previsão do tempo, né, a questão do chuva e a informação também importante para o agricultor aqui de Mato Grosso do Sul, que está praticamente com a soja semeada no campo, e aí a gente tem que ficar de olho, né, Fabiano, para acompanhar mesmo a situação. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio, obrigado pela participação, obrigado também ao Gustavo da Gelsis, que conversou conosco, trazendo as informações da previsão do tempo. Bom, a questão desse fator climático aqui, ele está ligado basicamente a um elemento, é soja. Tudo isso que o Gustavo acabou de destacar aqui com a análise da Gelsis, influencia em relação aos negócios com soja em Chicago. Abrir em queda, chegou a ter ali alguma recuperação, mas há pouco vinha caindo de novo. Olha só como que nós temos, olha só o que vem acontecendo neste momento. Se cerca de 20, 30 minutos antes do programa entrar no ar, a queda estava ali na casa de 8, 9 pontos, o que nos traz aí 0,7, um pouco mais que isso, 0,7% de queda, agora esse recuo é maior. Esse recuo agora, no mais curto prazo, vem para 18 pontos, estou calculando aqui com o senhor Luiz, né? Essa queda, então, Luiz, 1,6% de queda aqui trazendo para a porcentagem. Posição de janeiro vem a 11 dólares 73 centes mais 6 por bushel. Esses são os negócios que nós temos agora com soja em Chicago. Março a 11 dólares 74 centes mais 2, maio a 11 dólares 73 centes mais 6, enquanto que a posição de julho vem para 11 dólares 70 centes mais 6 o bushel. São os negócios que nós temos agora com soja na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que vem soja negociado nos portos brasileiros, porque ela vai ser influenciada por esse dólar. Dólar hoje totalmente na estabilidade, enquanto que soja recua por conta do fator climático. Soja recua nesse momento em Chicago, faz parte da formação de preço, evidentemente, no Brasil, mas não deixa de ser uma informação muito boa, porque o que ela está dizendo agora é o seguinte: melhorou o clima no Brasil. Melhorou na Argentina também, mas melhorou no Brasil. Há uma melhora, uma perspectiva maior de chuvas no Paraguai e também na Argentina, mas principalmente os estados do sul do Brasil, o sul do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo com chuvas, e isso é muito importante, no mais agora que nós temos desenvolvimento. Já é considerado fechada encerrada o cultivo no centro-oeste do Brasil e no estado do Paraná, onde estão localizados os maiores produtores, com exceção do Rio Grande do Sul. Então essa é uma informação muito importante. Vamos falar agora como é que vem esse dólar. Você viu o dólar agora estável, né? 25,32, um pouquinho mais do que isso. Vou conversar com o Walter Pulga Júnior, que conversou com o André Perfeito. A gente acabou de trazer essa entrevista, viu o Walter Pulga agora no ar, e ele falava sobre as expectativas para o próximo ano. O verdade é que nós temos ali uma dependência, né? Os parâmetros hoje da economia brasileira estão muito centrados na necessidade das reformas internas, e isso vai determinar se investidor vem, se investidor não vem, se vai ter recurso no Brasil. E é claro que isso vai influenciar dólar, vai influenciar juros também. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, né? Decisões que são tomadas aqui e lá fora, lógico, interferem rapidamente no câmbio. Você comentava agora há pouco que o dólar está perto da estabilidade, neste momento vem em alta de quase 0,5%, sobe rapidamente no gráfico aqui a R$ 5,34 mais
0,71, ou seja, alta de mais de 0,41%. O dólar oscila porque hoje, o último dia do mês, tem aquele fechamento da tal PETAX, né? A PETAX é aquela taxa com a qual se liquidam os contratos do governo, né? Lastreados em dólar, ou seja, é um dia especial, onde o dólar tende mesmo a ter um movimento de alta. Mas vale lembrar que o dólar chegou a operar hoje abaixo de 5,30, chegou a 5,27 mais 6. Ou seja, o dólar oscila porque há, no último dia do mês, normalmente, no último dia de operações no mercado de câmbio no mês, uma briga, vamos dizer assim, entre comprados em dólar e vendidos em dólar. Agora, o mercado opera, e quando eu falo mercado, vou repetir, os operadores do mercado, nós chamamos genericamente de mercado, né, estão de olho mesmo, né, os operadores de mercado, no Banco Central, que aumentou o volume de oferta de dólar para o mercado. Esse leilão de rolagem de swap cambial previsto para hoje, por exemplo, para um ritmo que, se for mantido aí até o final deste mês, vai representar de dezembro, vai representar muita entrada de dólares no mercado. Aliás, o Banco Central anunciou na sexta-feira que hoje disponibilizaria, ou seja, ofertaria ao mercado 16 mil contratos daqueles swap cambial, né? Ou seja, vai despejar no dinheiro 800 milhões de dólares, lógico, para a rolagem aí dia 4 de janeiro, ou seja, solta o dinheiro agora e vai atrás dessa conta lá em 4 de janeiro. Isso para conter qualquer alta mais acentuada do dólar. Se o Banco Central mantiver aí, até o final de dezembro, a oferta de 16 mil contratos de swap para rolagem para janeiro, colocando integralmente esses papéis no mercado, o Banco Central terminará negociado quase 21 bilhões e meio de dólares, ou seja, 9 bilhões e meio de dólares a mais do que o estoque que vai vencer em 4 de janeiro, que é quase 11 bilhões de dólares. É muito dinheiro para o mercado controlar essa alta do dólar. Mas de olho na informação, já há analistas discordando, como nós vimos agora há pouco, de que o dólar cairia para 5,20, 5,25, ou algumas análises mais otimistas de que nós teremos a dólar abaixo de 5 no ano que vem. Já há quem discorde disso, preocupado é com as contas do governo. E como isso vai refletir no mercado de ações como um todo, vamos dizer, no investimento em empresas, sejam do agronegócio ou de outros setores? Bom, a nossa bolsa agora vem recuando 0,84%, deixa neste momento para trás os 110 mil pontos, tem mantido, no entanto, pontuação próxima dos 110 mil pontos. Ou seja, ela consolida a nossa bolsa, e como referência ao índice Bovespa, né? Agora em 109.642 pontos, tem uma queda, é verdade, mas consolida os ganhos da semana anterior. Então nós temos aí perspectivas de baixa para a Bolsa nesta segunda-feira, último dia do mês de novembro, e perspectiva de alta para o dólar. É o que os números mostram neste momento. Agora, tudo isso sofre muita oscilação. É esperar o que vai ocorrer daqui para frente. É bom lembrar que tanto na Europa como nos Estados Unidos também as bolsas vêm em queda neste momento. E até o petróleo, que chegou a bater 48 dólares o barril, está cedendo agora, petróleo tipo Brent, a 47,63, perde mais de 1,30%. Então, é um movimento que ocorre também em outras bolsas, não só na Bolsa Brasileira. É esperar que as novas vacinas, a perspectiva de novas vacinas, né, e a perspectiva melhor da retomada da economia daqui para frente, mundial, economia mundial, traga aí, vamos dizer, impulso para o mercado como um todo e nós vejamos aí melhoria na relação real e dólar e avanço na nossa bolsa. É o que se espera a partir de 2021. Até lá, muita oscilação, viu, Fabiano? É com você. Obrigado, Walter Pulga. Bom, eu sigo por aqui, né? Você viu esses pontos, né, que a gente destaca aqui em relação à soja, principalmente quando trazemos o referencial para a economia. E aí o dólar influencia qualquer produto de exportação. Acontece que a soja, ela é mais sensível em relação ao dólar comercial e principalmente em torno daquilo que pode estar sendo negociado
para o país. Nós vamos mostrar agora como é que vem a soja sendo negociada nos portos brasileiros. Nós ficamos sem referências aí nos últimos 2 dias úteis aqui no Brasil, porque não havia operação na Bolsa de Chicago. O Chicago volta nessa segunda-feira com a operação padrão e aí volta com uma queda forte, porque chove em parte do Brasil, na Argentina e no Paraguai. Olha só, R$ 144,50 a saca de 60 quilos. Esses são os valores negociados para o dia de hoje, com entrega no mês de março, de acordo com a Grãos Corretora. Daqui a pouco eu trago uma entrevista exclusiva com Alexandre Mendonça de Barros, da MB Agro, que fala conosco sobre perspectivas do agronegócio e porque é tão importante cuidar do seu cliente, né? Principalmente para quem o Brasil exporta. Também milho em destaque daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Na última semana, eu tive o prazer de conduzir o evento MS Agro, que ocorreu dentro das dependências do Canal do Boi. É uma realização da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, a FamaSul, com o patrocínio do Senar MS e apoio do Sebrae MS. Na oportunidade, nós tivemos a participação do presidente da FamaSul, o Maurício Saito, o Marcos Yankee, consultor no setor, e também tivemos Alexandre Mendonça de Barros, que falou durante a sua participação sobre o agronegócio, o Brasil e o cenário interno nacional. E eu entrevistei após o evento, entrevista que você confere agora. Eu converso agora com Alexandre Mendonça de Barros, da MB Agro, a respeito do agronegócio e do agronegócio brasileiro, principalmente. Alexandre, um prazer falar contigo aqui no Canal do Boi. E nós estamos vivendo um momento no qual nós temos produtos com valores internacionais mais elevados. Aqui no Brasil, um câmbio bastante desvalorizado, o real muito desvalorizado frente ao dólar, e uma situação de demanda que aumenta, mas também com cenários no qual o Brasil talvez não tenha conversado ou não esteja conversando tão bem com aqueles que ele fornece produtos, seus clientes. Como é que você avalia esse atual momento aqui para o agronegócio brasileiro? Fabiano, primeiro é um prazer falar com você, ter participado do evento contigo. Realmente, eu acho que o momento é espetacular, né? Em termos de preço, eu estou muito otimista com 21. Acho que é um ciclo que pode se estender até 22, de preços muito bons, de uma demanda muito forte, de um câmbio que ajuda muito, tá? Me dá satisfação ver esse cenário. Ao mesmo tempo, a gente começa a perceber alguns pontos de atenção para que esse cenário possa se sustentar por mais tempo, né? Em especial, eu acho que os chineses, que são hoje, longe dos outros, nosso maior parceiro comercial, nós estamos vendo que eles estão buscando alternativas ao Brasil. Então, esse último mês não foi tão noticiado na imprensa brasileira, mas os chineses anunciaram 2 investimentos muito grandes para produzir suínos na Argentina. E, ao mesmo tempo, uma parceria estratégica com a Rússia para produzir soja na Rússia. Nós estamos vendo o leste europeu crescer muito a sua produção. Estive recentemente analisando um caso de uma empresa que está trabalhando com farelo de girassol, com alta capacidade de concorrência com o farelo de soja, e girassol é um produto que o leste europeu tem muita tradição e facilidade de produzir. Então, Fabiano, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses movimentos. Eu acho que tem um pouco aqui no Brasil, eu participo de muitos eventos, uma mensagem assim, a China precisa do Brasil, então estamos sossegados. Eu estou preocupado com essa leitura, insisto, o cenário é excelente, a China precisa de muito grão, o Brasil é o país mais que está pronto para entregar, não tem nenhum outro semelhante, mas eles estão construindo estratégias para depender menos do Brasil no médio prazo. E nós temos que ser inteligentes para construir relacionamentos sólidos, dar tranquilidade aos chineses que nós podemos fornecer alimento com segurança para eles, e não só os chineses, mas diversos países da Ásia, né? Recentemente vimos esse acordo entre diversos países comercial na Ásia, são todos potenciais clientes brasileiros. Então, esse relacionamento
nós precisamos ter inteligência estratégica de mantê-los abertos. Tá certo, Alexandre. Obrigado pela participação aqui no Canal do Boi. Um prazer muito grande, Fabiano, uma satisfação. A seguir, você vai saber sobre o cenário macroeconômico em relação ao agronegócio e as exportações brasileiras. Assunto de logo mais aqui no Agricultura BR. Volto a destacar o MS Agro. Ocorreu na última semana uma realização da FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul, com patrocínio do Senar MS e apoio do Sebrae MS. Eu tive o prazer de apresentar o evento, trazer essas questões para cá e receber convidados muito especiais, como você já viu aqui, o Alexandre Mendonça de Barros, que falou sobre o cenário interno do agronegócio, Maurício Saito, presidente da FamaSul, que você ainda vai ver aqui no Agricultura BR, que falou sobre o contexto nacional e estadual, no caso Mato Grosso do Sul, sobre os aspectos do agronegócio. E agora vai ter a entrevista com o Marcos Ianchi, ele que é coordenador do Instituto INSPER Agro e falou sobre a conjuntura internacional do setor frente ao Brasil. Nós vamos falar agora sobre aspectos importantes para o agronegócio, principalmente para o produtor rural, para ter um entendimento melhor sobre os fatores que impactam da economia e do que acontece no cenário internacional. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o Marcos Ianchi, que está aqui conosco. E, Marcos, fatores conjunturais, eu estava acompanhando alguns posicionamentos seus em uma palestra, no qual você falava a respeito do que acontece no agronegócio e que favoreceu muito o setor. Aí nesse cenário, peste suína africana, a própria Covid-19, uma disparada do dólar, como que são esses fatores conjunturais e como que eles impactaram no setor brasileiro? Bom, eu acho que logo no começo do ano a gente pensava que essa pandemia seria um verdadeiro desastre, né? Mas no final o agronegócio se saiu bem, né? Conforme você disse, a gente não parou, né? O setor continuou produzindo, principalmente na área de alimentos, né? A demanda cresceu, a exportação cresceu, a logística funcionou, o câmbio desvalorizado ajudou, né? A peste suína que teve na China, a própria guerra comercial Estados Unidos e China também ajudou, né? Então a gente vai ter agora aqui um ano muito bom de preços para quem exporta. Obviamente, para quem compra milho e soja aqui no Brasil para alimentar, por exemplo, suínos e aves, vai sofrer, porque tem que pagar um preço em reais bem mais elevado, né? Mas para aqueles que exportam, realmente vai ser um ano muito bom e tudo indica que 2021 deve ser também excelente, em função das altas de preços que nós já estamos observando no mercado internacional, né? Inclusive aí a gente sabe que no próximo ano vai ter crescimento da economia global, ao contrário desse ano que houve grande retração. Agora, a gente tem que estar preparado para fatores mais estruturais, quer dizer, né? A gente tem que, por exemplo, saber que em algum momento a China vai se recuperar lá da peste suína, né? A gente tem que estar preparado para essa questão fiscal aqui no Brasil, que é muito complicada, que está vindo pela frente. A gente tem que também trabalhar melhor os nossos mercados, os nossos acessos no mundo, né? Temos que melhorar o nosso diálogo com a China e com outros países. Relacionamento? Exatamente. Eu acho que a gente tem que hoje há uma demanda muito grande. Mas o que vai acontecer se amanhã surgem outros players aí que nos tomem esse mercado, né? Temos que trabalhar as relações com a China, com o sudeste da Ásia, com o sul da Ásia, com todos os países que são hoje grandes compradores. Isso depende de muita diplomacia, da gente garantir previsibilidade nessa relação, de maneira que não seja apenas fatores conjunturais, mas virem questões estruturais de longo prazo. Tá certo, Marcos. Obrigado pela participação aqui no Canal do Boi. Muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês. O assunto agora é seguro rural e o lançamento de uma plataforma exclusiva para esse tipo de ação. Quem fala sobre este assunto é Sara Kirchhoff, que traz a notícia aqui no Agricultura BR.
Isso mesmo, eu vou conversar com Alfredo Saldiva Pagano, ele que é diretor-geral da Agroseguros, parceira da Bolsa Brasileira de Mercadorias nesse lançamento. Alfredo, seja bem-vindo ao canal do Boi e explica para o nosso público o que dá para esperar dessa plataforma tão nova, né, e inovadora para o mercado. Bem-vindo mais uma vez. Oi, Sara, muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos dividir aqui a nossa alegria de estar chegando nesse ponto de divulgar para os corretores de mercadorias da Bolsa, para o mercado em geral, uma nova plataforma que é inédita. O formato realmente é inédito. Tudo que é inédito tem muitos desafios para a gente conseguir chegar até lá. E porque hoje a gente sabe que tem muita gente boa em seguros no Brasil. E tem muita gente boa também em tecnologia. O difícil é juntar uma coisa com a outra e traduzir isso numa linguagem que seja muito fácil do produtor entender, do corretor de mercadorias entender, do mercado como um todo entender o que cobre, o que não cobre, como paga. Então foi um desafio muito bacana aí que a gente está chegando no momento do lançamento e a gente acredita que por que o momento é correto? Porque o seguro agrícola está em fase de decolagem, em função até do aumento de subvenção pelo Ministério da Agricultura. As seguradoras, hoje já são 14 seguradoras trabalhando nesse segmento. O Resseguro Internacional já está com mais apetite para assumir riscos. Enfim, para você ter uma ideia, nós temos 80 produtos na nossa plataforma, no Bolsa Agro Seguros Agrícolas. Atende todos os tipos de seguros agrícolas? Todo tipo, desde grãos, hortifruti, animais, bem bacana mesmo. Alfredo, você falou, desculpa te interromper, você falou de animais, né? Tem seguro para pecuária também, então? Tem. Isso foi uma briga boa também da gente, desde a época da Agroseguros, ainda iniciando há 8 anos, esse foco no agronegócio. Pra você ter uma ideia, na Agroseguros a gente não faz nem o seguro de automóvel da gente lá, os sócios. A gente procura realmente focar sem desviar. E foi muita luta porque as apólices que havia no mercado, elas não eram satisfatórias, eram extremamente burocráticas para contratar e tal. E hoje a gente conseguiu colocar uma apólice que a única coisa que a gente está brigando aí com as seguradoras é para colocar furto e roubo dos animais. Mas o seguro de vida a gente já tem. Então, por morte por qualquer doença, raio, incêndio, eutanásia por necessidade veterinária, a gama de produtos está aumentando muito e a forma de contratação, que é um grande diferencial da nossa plataforma, no caso de pecuária, até 10 milhões de risco total é 100% digitalizado. E também tem direito a 40% de subvenção federal nas apólices, ou seja, o governo arca com 40% do valor do prêmio total. Então é muito bacana. Interessante. É muito bacana mesmo e serve para também amparar CPRs, né, Cédula do Produto Rural de Animais, de Pecuária, e ela cobre exatamente os animais que estão descritos no título. Então você pode endossar para outros credores, e o seguro vai acompanhando e o beneficiário é o último credor. Então são pequenas coisas que a gente foi ajustando com as seguradoras e pegando autorizações na SUSEP e tal, que fizeram a gente chegar nesse momento bacana mesmo. Eu acho que vai ficar muito bom. Falei bacana, tem pra cana também, que foi um pedido que o pessoal fez, que o mercado quer seguro só para incêndio de cana. Para incêndio, importante. E a gente já tem, tá? Vai estar também disponibilizado no Bolsa Agro Seguros Agrícolas. Legal, Alfredo. E você citou essa questão da burocracia, né? Que muitas vezes é exatamente o que afasta o produtor na contratação e na busca pelo seguro. Ele acha que é tudo muito difícil, né, de entender. Então, isso, inclusive, acho que prova que o seguro no Brasil, embora ele venha crescendo nos últimos anos, né, a busca por seguro agrícola, no passado foi 15%, esse ano uma expectativa de 50%, mas hoje a gente ainda só tem 10%
das produções cobertas por seguro no Brasil. Ainda é muito pequeno se a gente for comparar com os Estados Unidos. E às vezes é justamente essa burocracia que acaba afastando o produtor. Então a ideia é dar uma desburocratizada, simplificar e tornar esse processo realmente mais fácil, né? E tem um cardápio amplo, viu, Sara? Na nossa plataforma, fica todos os produtores com do mesmo tamanho. Porque... Para todos os produtores, né? Para todos os produtores, porque as taxas que nós negociamos com as seguradoras, elas são por região, por município, e não por tamanho de produtor. Uhum. Então, o pequeno tem um acesso a uma taxa muito mais confortável do que ele teria se ele estivesse contratando isoladamente. Certo. Entendeu? E é muito fácil, entrando no site do Bolsa Agro, a cotação é feita com 8 informações que ele tem que passar. Aí ele recebe essa cotação, se tiver ok, para fazer a formalização da proposta de seguro que vai gerar a pólice, tem mais algumas informações, mas no caso de grãos, por exemplo, tem que passar o croquis com os talhões, se ele quiser e tal. Mas são informações que estão à mão do produtor ou do criador, não é nada que ele vai ter que pedir para o contador dele, nada disso. E até a emissão da pólice, tudo digital. Ele recebe digitalmente também no e-mail. Qual que é o caminho, então, para o produtor? O produtor entra no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Ele entra lá no bbmnet.com.br. Em produtos, ele vai encontrar o bolsaagrosegurosagricolas.com.br. Ali, ele vai ter uma explicação muito objetiva do que é e vai ter um clique do Faça uma Cotação. Aí abre todo esse cardápio com esses 80 produtos que eu te falei e ele escolhe o dele e ali ele faz a cotação que ele tiver vontade. E vai receber por e-mail essa cotação, vai responder se está ok ou não, se quer alterar alguma coisa. Dando ok, segue o processo todo digital até a emissão da pólice a partir dessas informações que ele dá para complementar o de cotação. Então, assim, é bacana porque na hora que ele faz a cotação, se não interessar, já parou por ali, não teve desperdício de preencher coisa, não tem reciprocidade de nada, é um seguro contratável em qualquer contexto, ele não precisa estar vinculado a financiamento, nada disso, é um seguro que vale como um insumo, mesma coisa que o insumo que ele tem no dia a dia. E que é muito importante, né? O seguro tem que ser encarado como um insumo e não como um custo, né? E é o que a gente fala, e tem que ser fácil de contratar, porque ninguém acorda com vontade de fazer seguro, sabe? A pessoa faz o seguro para a sua produção ou para os seus bens e tal, realmente para transferir um pouco do risco para uma seguradora, e por isso que ela paga por isso. Tá certo. Né? Alfredo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, sucesso aí. Muito obrigado, vamos juntos. Vamos juntos sim, então mais um serviço aí da Bolsa Brasileira de Mercadorias, parceria com a Agroseguros, trazendo seguradoras do Brasil que atendem então todas as culturas que são produzidas no nosso país. É com vocês. A seguir na Agricultura BR, nós vamos seguir falando sobre a economia do agronegócio, porque nós vamos trazer o que esse imposto de operações que voltou, o Imposto de Operações Financeiras, o IOF, que estava suspenso e voltou. Era para ir seguir até o final desse ano, mas ele voltou a ser cobrado no último dia 25 de novembro. O que isso vai incidir sobre os financiamentos agrícolas, compra de máquinas e assim por diante, daqui a pouco, na Agricultura BR. Olha, na última quinta-feira encerrou a suspensão da cobrança do IOF, que incide sobre qualquer operação financeira no país e, claro, sobre todos os negócios do setor agropecuário. Sobre esse assunto, você confere a reportagem de Paulo Andrei. O governo federal antecipou o fim da isenção de IOF sobre operações financeiras. O objetivo é compensar os gastos com a gratuidade que foram ofertadas aos moradores do Amapá que vinham sofrendo com o apagão. A medida foi assinada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. A alíquota zero, que tinha sua validade até o dia 31 de dezembro, se encerrou nesse dia 26, quinta-feira. Para falar melhor sobre esse assunto, eu conversei com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que nos explicou como essa situação chega até a população. As isenções de IOF, assim como de outros impostos, sobretudo aqueles relacionados à folha de pagamentos,
eles foram suspensos temporariamente em razão da pandemia. E à medida que as coisas começam a se encaminhar para uma solução, né, seja através da redução dos casos, que é o que aconteceu mais recentemente, embora estejam aumentando de novo, mas houve uma queda, os negócios voltaram a operar mais perto da normalidade, né, pelo menos quase todos os segmentos puderam reabrir, e agora com a possibilidade da vacina vindo aí tão cedo, é natural que o governo ele tire aquelas isenções que foram temporárias. Também precisamos compreender que o déficit fiscal esse ano é uma coisa absurda mesmo. A dívida PIB brasileira está ficando impagável. Nós estamos indo para uma situação de finanças públicas muito grave, e nós temos que compreender que o governo ele dá os benefícios e precisa tirar os benefícios, porque do contrário não é o governo que vai ser prejudicado, é a sociedade, à medida que a gente não consegue rolar dívida, à medida que o governo precisa emitir papéis, à medida que o governo começa a tomar medidas para resolver o problema de outra forma, e aí gera inflação, gera outros problemas, tá aí, a inflação está aí, estamos com um monte de coisas, um monte de preços indo para as alturas, e isto é resultado do enorme endividamento que nós estamos passando esse ano. Então faz parte sim os benefícios que foram dados serem retirados, é necessário que seja retirado. Mas também, por outro lado, é necessário que o governo avance em propostas mais estruturantes que reduzam o gasto, né? Nós precisamos fazer uma reforma administrativa, um absurdo, é um completo absurdo a forma como o governo gasta os seus recursos, o custo do setor público é uma coisa inacreditável. A gente precisa fazer uma reforma tributária, enfim, a gente precisa fazer privatizações, que até agora não se privatizou absolutamente nada. Então, a gente também precisa tomar medidas no sentido do equilíbrio fiscal, desfazendo os benefícios que foram dados de maneira temporária, mas também avançando num processo de reformas. Essa situação também afeta o crédito rural. Mas, segundo o economista, neste momento a antecipação do fim da isenção não afeta tanto o produtor quanto outras questões. No que diz respeito ao crédito rural, a maior parte do crédito para a safra 21 já foi tomada. Então, o efeito em termos o IOF, primeiro, que ele é o menor dos problemas dentro do crédito rural. Os juros são muito piores. E em segundo lugar, a maior parte dos produtores já tomaram o crédito rural. Então, enfim, as coisas... Há impactos, claro que há, mas eles são menores do que se tivessem sido... se essa isenção tivesse sido tirada, por exemplo, logo na largada do Plano Safra. A gente agradece todas as informações fornecidas pelo Antônio da Luz. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo André. Falamos agora sobre emprego e os levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra que, apesar do número muito elevado, o agro gerou trabalho, gerou renda para o trabalhador brasileiro. É o que nós vamos conferir na reportagem de Berenice Leite. A geração de empregos cresceu na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Mas, no geral, o desemprego no Brasil saltou para uma nova taxa recorde de 14,6% no trimestre encerrado em setembro, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. A pandemia é o principal fator que contribuiu para o aumento no número de demissões em muitos setores, a exemplo da indústria. Porém, o setor produtivo passou a exportar mais, por causa do isolamento social. O consumo de alimentos aumentou em todo o mundo, especialmente na China. Isso explica a necessidade de ampliar o número de postos de trabalho. Nessa recessão que veio de fora, que nos jogou ao fundo do poço, nós não perdemos o rumo, nos levantamos e estamos criando emprego em alta velocidade. Se nós acreditarmos em projeções, né, nós vamos terminar o ano, mês de dezembro, com mais gente empregada do que em dezembro do ano passado. De acordo com o levantamento, apenas os setores da agricultura e construção tiveram crescimento da população ocupada.
Foram 304 mil trabalhadores a mais de julho a setembro deste ano, uma alta de 3,8% em relação ao trimestre anterior. De Brasília, Berenice Leite. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja em Chicago, encerrando essa edição do Agricultura BR. Nós temos soja com queda forte ainda, um pouquinho menos do que nós já tivemos antes. É uma queda, neste momento, na casa de 1,5% para as posições de curto prazo. Janeiro vem a 11 dólares, 74 centes mais 4 bushel. Março, 11,75 mais 4. Maio, 11 dólares, 73 centes mais 6. E julho, 11 dólares, 71 centes por bushel. Vamos ver como é que vem o dólar agora, dólar comercial, vindo neste momento a R$ 5,38, agora com alta de 1,03%. E são com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Volto logo mais às 16 horas na terceira edição com muito mais notícias e informações para você. A todos uma ótima tarde e até lá!